eu estava conversando com o Senhor. Eu falei, Senhor, Deus 11. eu estava com uma dor. Eu falei assim, Senhor, mas não é possível, o Senhor pode curar. Eu tenho medo dessa dor, mas eu sei que o Senhor pode curar. Ô, glória! E essa dor durou 3 meses quase. Eu sentindo ela, eu não vou no médico de jeito nenhum. Aí eu vim pro culto. Aí chegando daqui, dias vai, dias vem, às vezes você esquece da sua dor. A verdade é essa. É verdade. Você, parece que você desiste, ela, você não esquece, você prossegue. E eu vim, tive a oportunidade. Aí a pastora Miriam fala assim, vamos falar a palavra profética desse casal. Aí ela, que Deus abençoe e dê a cura. Ô, glória! Mais ou menos assim. Aí eu falei assim, eu fiquei comigo depois, cura, não é porque cura. E antes que eu queria falar pra ela, eu falei outras coisas, o que foi a cura? Eu tinha esquecido da minha conversa com Deus. Meu Deus! Irmãos, eu cheguei em casa, passou um dia, passou 2. Aí depois eu lembrei, falei assim, mas meu dente parou de doer. Ô, Mas doendo, glória! parou. Aí eu lembrei, falei assim, parou de doer do nada. Meu Aí eu Senhor! lembrei, nossa, verdade. Aí começou a glorificar. Ô, Porque você lembra? glória! Sabe o que eu quero falar hoje? Com esse testemunho. Às vezes você pode até se esquecer da sua dor, mas Deus não esquece. Amém, Ele lembra Jesus. perfeitamente da sua dor. glória E a Ele Deus. cura, porque Ele ainda faz milagres. Ô, glória. Basta dizer a Ele. Aleluia. Em Hebreus 11, irmãos, vamos lá. Ô, glória. Amém, Jesus, em nome de Jesus. Hebreus 11. Vamos fazer uma leitura compartilhada? Cada um é um pouco extenso. Mas cada um lê pelo menos uns 2 versículos, eu acho que vai dar certo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Meu Senhor. Foi pela fé que Enoque escapou da morte e foi levado para Deus, mesmo havia levado. Peraí, gente, li errado. Foi pela fé que Enoque escapou da morte, ele foi levado para Deus, e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo havia o levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso, ele havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque vai a ele precisa crer. Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Certinho. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas ainda que não haviam que ver, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, segundo o chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ir. 9. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabana com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual artifício e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora da idade. Portanto, teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso, também de um, é esse já amortecido, desceram tantos em multidões, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que há e está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria
Uma parte. 15, né? Isso. E se na verdade se lembrarem daquela de onde havia saído, teria oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado, sim, aquele que receberá as promessas ofereceu o seu unigênito. Meu Deus. Deus garantiu. Sendo-lhe dito isso? 18. Deus lhe tinha dito, porque Deus lhe tinha dito, primeiro de Isaac, e que você terá descendentes. Abraão reconhecia porque Deus era capaz de ressuscitar Isaac. E, por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaac. Pela fé, Isaac abençoa Jacó e Saul, e no tocante das coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco tempo ter gozo do pecado. Meu Deus! O tédio de Cristo e dos tesouros do Egito, porque tinham em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que os destruidores primogênitos lhes não tocassem. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. 30, irmãos, vamos até o 33. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Far-me-ia o tempo tocando que Gideão e Baraque, de Sansão, de Jefté, Davi e de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reis, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Glória! Meu Deus! Não foi combinado, irmãos, para essa parte. Agora que eu vi que primeiro com leões, e estava falando sobre leões aqui. Forte Mas- negócio, Jesus. Pode assentar, irmãos. Jesus amado. Eu fiquei pensando um pouco sobre o que falar nessa noite de hoje. E isso, muita coisa que vinha, na verdade, uma das poucas coisas era sobre fé. E aqui foi falado e foi confirmado algumas coisas que eu ia falar hoje. A irmã cantou, vai passar. Foi falado sobre fé e Abraão. Foi falado também, pela Madalena, foi cantado grande eu sou. E muitas outras oportunidades que foram faladas aqui, foram tidas. E eu fui só prestando atenção e Deus foi falando. Fé. Eles vão começar, os irmãos vão começar falando assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Mas afinal, o que é essa fé que todo mundo fala? Por que o crente tem fé? Por que o crente, sabe? Por que isso? Muita gente confunde fé com boas ações. Tem pessoas que vão achar assim que porque ela tem boas ações, que ela tem fé. Que ela crê e por isso ela vai ser salva, por causa das boas ações que ela tem. Mas eu quero dizer uma coisa, como muitos dizem, ou talvez Deus não é contábil, Ele não vai ficar contando, você fez 100 ações, 200 ações, 203 boas ações, Ele não vai ficar contando. Deus não quer saber disso. Assim como algumas pessoas falam, Deus não é açougueiro, Deus não quer seu coração. Deus, Ele é simplesmente Deus, Ele está acima disso. Aleluia! Ele não age dessa forma como se fosse um robô. Ele não vai ficar contando todas as coisas que você fez, se boa ação, você vai para o céu. Ah, não fez boa ação, você não vai.
Como se fosse assim o ladrão da cruz. E aí? Então Deus não age como um robô. Deus, ele está acima de tudo, ele é o dono da ciência. E todo o poder e glória está nas mãos dele. Ele decide, estabelece reis, ele tira reis e faz o que bem entende. Mas o que acontece? Aqui no Hebreus 11 está a galeria dos heróis. A galeria dos heróis que tiveram a fé necessária e foram salvos. Até aqueles que talvez pecaram estão aqui. Então, às vezes, a gente quer julgar, quer falar de A, quer falar de B. Mas quem decide é Deus. A verdade é essa, irmãos. Quem decide é Deus. Quem sobe e quem desce é Deus que decide. Não é, gente? Ainda querem fazer papel de Deus. Mas não é assim. Então aqui vai estar, em Hebreus 11, falando da fé. Vai ter alguns, eu gosto bastante de Tomás de Aquino, que ele vai dizer assim, olha, não tem como você ir para um ateu e falar que, olha, a fé é isso, a fé é aquilo. Não tem como você falar isso. Porque a fé é o que não tem como explicar. Até porque, como você vai explicar algo? Já que a ciência, já que quem tem a ciência é Deus. Mas a ciência está separada dela e quer explicar Deus. Mas quem criou a ciência foi Deus. Como isso é possível? Lógico que eles vão conseguir explicar. Então ele vai dizer o quê? Ele vai falar assim, olha, para as pessoas que não creem, é impossível explicar quem é Deus. Mas para aqueles que creem, nenhuma explicação é necessária. Porque quem crê em Deus sabe que Ele existe, sabe do poder dEle, sabe que Ele está aqui hoje e agora. Não precisa de explicação nenhuma. Então, Tomás de Aquino, ele tem essa explicação que eu acho incrível. Não é necessário explicar a existência de Deus. Quem provou sabe da qualidade. Quem provou conhece. Só quem provou sabe. Desnecessariamente você ainda provar para um ateu, olha, Deus existe. Grande Irmão, Deus. quer sentir o que eu sinto? Vem provar. Só assim você vai conseguir saber o que é. Então, aqui vai estar dito, escrito, todos que tiveram fé. Porque a fé move certas coisas, ela destrava certas coisas. Deus, ele continua fazendo independente da sua fé, mas Deus gosta que o ser humano creia. É necessário que o ser humano creia, para que ele possa, assim, mover, não somente para o ser humano, mas mover o íntimo do ser humano, mover a intimidade. Deus sempre tem buscado a intimidade com o ser humano que se afastou. Mas Deus, através da fé do ser humano, ele tenta puxar o ser humano para a intimidade novamente. Então o que acontece? Eu vou fazer uma ponte para o Hebreus 11 e vou lá para Lucas 8, se os irmãos puderem abrir. Meu Deus. Tu és fiel, Senhor. Eu falei das oportunidades que os irmãos tiveram. Agora vamos falar da oportunidade que os outros irmãos tiveram. Uns falaram sobre fé, sobre oração, outros falavam sobre cura. Agora vamos falar da cura. Lucas 8, a mulher do fluxo de sangue. Na verdade, irmãos, aqui vai ter uma sucessão de versículos que, na verdade, se fosse dar um título para essa Lucas 8, eu daria um título de autoridade e poder. Esses 3 versículos. Primeiro ele vai passando, ele vai lá para o endemoniado de Gadareno. Depois tem a filha de Jairo. E depois a mulher do fluxo de sangue. São 3 versículos que são em sucessão, são maravilhosos. A autoridade e poder de Cristo sobre cada situação. Lucas 8, a mulher do fluxo. Foi falar de Daniel aqui. É pra vocês tudo, irmão, mas já estou pregando aqui, perdão. Pregou mesmo, pode ser. Foi falando sobre Daniel. O mais interessante, foi incrível. Daniel, a passagem de Daniel é incrível. O capítulo dele, o livro dele. Mas o mais interessante do livro é que vai estar escrito assim, na passagem que a pastora Miriam falou. Que quando foi lá feito aquela carta, foi feito aquele mandado, Daniel já orava, não orava? Já orava. Mas aí a Bíblia vai falar assim que foi feito aquele mandato. Aí a Bíblia vai ser nítida e falar assim que mesmo a janela estando aberta para Jerusalém, ele continuou com as mesmas práticas. Não fechou a janela. Ele não fechou a janela? O que ele está querendo dizer com isso? Pode ter perseguição, pode ter dia mal, Deus. mas ele continua orando do mesmo jeito, da mesma forma. Verdade. O dia mal pode vir que ele vai orar do mesmo jeito.
Daniel, não é porque o dia mal chegou para ele, que ele fechou a janela, vou ficar escondidinho no meu canto aqui. Deus, Que azedou. olha esse negócio. Azedou aqui, vou ficar quietinho. Que nada, ele abriu a janela, agora que eu vou orar mesmo. Amém. A situação piorou, vou confiar em quem? É em Deus. Vou confiar no quê? Na minha força? É fofaquinho, tem que ser em Deus mesmo. Ele abre a janela e ora mais alto ainda, mais forte ainda. É assim que faz, é assim que funciona. Quando a situação aperta, porque foi dito algo que eu guardei no coração para todo sempre, foi a Jéssica que falou. E eu nunca tinha parado para pensar. Deus resolve os problemas grandes, mas também resolve os pequenos também. Amém. Ele é Deus dos que resolve os problemas grandes, mas resolve os pequenos. Então, quando a situação está dando certo, eu estou orando para ele resolver do mesmo jeito, para continuar resolvendo. Quando não deu, é do mesmo jeito, eu oro do mesmo jeito. O problema é grande, eu oro. O problema é pequeno, eu oro do mesmo jeito. Glória. Deus está na frente em tudo. Amém. Ele sabe. Mas agora vamos entrar nessa passagem. A mulher do fluxo de sangue. Jesus, ele vai lá, ele vai libertar o gadareno. Ele vai lá e vai se encontrar com Jairo. Só que o que acontece? Jesus vai lá, se encontra com Jesus, e tem duas coisas muito interessantes. Primeiro, tem o número 12, exposto nos dois versículos, da filha de Jairo e da mulher do fluxo de sangue, o número 12, mostrando a soberania do nosso Glória Senhor. a Deus. Então, a partir disso, Jesus vai lá, vai ter com Jairo. O que acontece? Jesus, ele não se apressa a ir ter com Jairo. Ele vai andando pela cidade. Por que Jesus vai andando? Por que ele não vai logo lá resolver o problema? Por que ele não vai logo lá? Meu Jesus. Da mesma forma, acontece também com Lázaro. Por que Jesus não foi logo lá, vai andando calmamente, parece, e demora a chegar mesmo assim? Jesus já sabia que em meio à situação ele tinha um outro encontro. Glória a E Deus. como eu disse, era autoridade por ele queria demonstrar o poderio dele. Então ele vai andando Aleluia. calmamente e vai falar com Jairo. Ele vai falar, ô Jairo, a gente vai chegar lá. Mas é assim, você crê? Você está crendo, não está crendo? Tá bom. Tá bom. Você está crendo, então tá bom. Vamos lá. Jesus vai andando. Porque Jesus ele já lança a palavra. Mas eu quero focar no Grande Deus. porque eu nunca parei para focar de fato, e talvez até da mesma devida importância que esse versículo tem. Primeiro, foi falado aqui sobre renúncias. Olha que interessante. Essa mulher, ela renunciou a algo muito grandioso. Algo grande demais. Meu Deus. Como todos vocês sabem, todo mundo já viu alguma pregação sobre esse versículo? E sabe que para aquele tempo, primeiro, ser mulher já não era fácil. A verdade é essa, ser mulher já não era fácil. Ainda mais, já não continua sendo, de fato. Meu Deus. E ainda mais, que aquela mulher ela tinha uma doença. E ela não era qualquer doença. Era uma doença que deixava ela exposta no sentido de não ser aceita pela sociedade. A um nível absurdo. E eu fico a pensar que você estar doente já é ruim. Mas você não poder nem se relacionar, se socializar, é Hoje. terrível. Nós vivemos agora a pandemia e pouco tempo atrás ainda já tem uns casos ainda. Estamos vivendo, na verdade. Mas foi terrível, não foi? Você não poder se encontrar com ninguém, ficar em casa. Mas imagina essa mulher não podia se encontrar com ninguém, realmente, sabe? Um nível absurdo. Mas não só não poder se encontrar, é você sofrer com os olhares, sofrer com as palavras malditas, digamos assim. Você tem que ficar ali, você não poder nem sair de casa direito, com medo de talvez até ser ali morta ali, por que não? Mas o que acontece? A hora de fazer algumas renúncias. Primeiro, essa moça, essa mulher, essa jovem, ela primeiro, com certeza, ela tentou resolver esse problema de várias formas possíveis. Porque eu hoje, se eu tomo com uma dor, pra ser sincero, eu não sou muito de ir no médico, vocês já perceberam. Mas tem pessoas que sentem uma dor, ela faz o inevitável para tentar achar uma solução para essa dor que ela está sentindo. Ela vai no médico, vai no outro, aí talvez ela escuta, olha, tal médico é melhor, só que tem que pagar talvez. Mas ela vai lá. Tem o público, que é mais demorado, o SUS, mas tem o pago, que é muito mais rápido. Talvez resolve muito mais rápido o problema. E a gente vai tentando resolver isso. Só que para essa mulher, é diferente, porque ninguém consegue resolver. Ninguém resolve. Ninguém resolve isso. Meu Deus. Mas então, aí que está virado na vida dela. Porque o que acontece? Naquele tempo não tinha telefone, não tinha WhatsApp. Verdade.
Mas assim, os boatos corriam, viu? É. Mas corria os boatos. E aí começou a surgir um tal de Jesus de Nazaré. É só um tal de Jesus aí, eu nem sei o que é. É só um tal de Jesus. Esse Jesus ia passando, ia curando. Passou por um, passou por outro. Ele tinha a palavra, é profeta. Então, primeiro, ela escutou. Alguém talvez disse. Mas aí está o primeiro passo. Porque ela poderia não crer no que as pessoas estavam dizendo. É verdade. Então está o primeiro passo do ser humano. O ser humano. Crer. O primeiro passo que a gente dá. Porque o ser humano ele tem medo desde quando nasce. Eu fico a pensar por que o ser humano tem tanto medo. E por que o ser humano ele tem tanta solidão no coração dele. Porque quando o bebê nasce, ele não desgruda da mãe nem por um segundo. Você tenta colocar a criança no berço, a criança quer de volta. Tenta colocar no berço, a criança não aceita e quer de volta. Colo da mãe. Ela quer, ela deseja, ela anseia. O ser humano anseia por alguém, ela anseia por colo, ela anseia por segurança. A segurança que ela perdeu porque era do Altíssimo. Ela acha que perdeu a segurança. Deus ainda está lá. Mas ela distanciou de uma forma que ela acha que ele não está mais lá, ela sente insegurança. Então, desde quando o bebê nasce, já nasce com essa falta no coração. Ele deseja alguém para estar junto. Ele acha que perdeu. Então a mãe está ali para proteger. E Deus encarrega a mãe de conceber essa proteção sobre o filho. A mãe e o pai. O pai sendo o sacerdote da casa. Mas o que acontece? Agora a gente vai entrando em outros versículos. E agora a gente vai entrar, porque Deus me trouxe a memória, eu não sei, então eu vou falar. Quando eu falei do pecado, eu falei de quando a criança nasce, nós temos quando Jesus ele vai para a cruz. E às vezes as pessoas, e às vezes eu demorava a entender. Tinha umas coisas que eu não entendia antes, né, de eu começar a frequentar mais a igreja evangélica e pesquisar mais e querer entender mais. Porque Deus colocou no meu coração querer aprender mais da palavra dele. E eu fui começar a pesquisar. E antes eu não entendia por que Jesus era o Cordeiro de Deus. Parece algo bobo. Parece que, sabe aquelas respostas que já é pronta? Mas se alguém pergunta assim, mas por quê? Aí foge. Você não sabe explicar para a pessoa por quê. O meu professor ele falava algo interessante. Ele falou assim, quer saber se você aprendeu alguma coisa? Tenta explicar. Se você não conseguir explicar, você não aprendeu. Você gravou. É diferente. Então, eu não sabia explicar. Eu gravei. É diferente. Então, quando eu comecei a pesquisar, eu não conseguia explicar para uma pessoa, por exemplo, por que Jesus morreu na cruz, mas acima de tudo, por que ele sofreu toda aquela dor? Por que ele grita, Eli, Eli, ela sabachthani? Por que ele grita isso na cruz? Meu Deus, por que me abandonaste? Deus sempre estava com ele, Jesus era Deus, ele sabia que Deus estava com ele, mas por que ele vai gritar isso? Por que esse abandono? Ele era Jesus, ele era Deus. Deus sempre estava com ele, se demonstrou com ele de várias formas, mas agora ele sempre só. Eu não entendia isso. Mas era o plano da salvação e estava ali. Aleluia. Jesus ele carrega o pecado do ser humano, da raça humana, de uma forma que Deus ele não compactua com o pecado. O que quebrou a ligação do ser humano com Deus foi justamente o pecado. Então quando Jesus ele se faz pecado por nós e morre na cruz, ele é totalmente pecado. E como Deus não se compactua com o pecado, ali está a ira de Deus, o cálice que Jesus não queria passar. A separação por causa do pecado. A separação dele de Deus. Então ali Deus carrega a ira dele, o cálice. É o cálice da ira de Deus, ele não queria passar por essa ira. Esse abandono. A ligação de Jesus era tão forte que essa quebra de ligação dele, quando era tão tamanha, talvez até mais que essa dor que ele sentia, que ele grita, meu Deus, ele podia gritar assim, meu Deus, que dor. Mas ele fala assim, meu Deus, quem me abandonou? Deus poderoso, Olha aleluia. a intimidade de Jesus com Deus. E qual a sua intimidade com Deus? Na hora da dor você vai olhar, olha a minha dor, você vai falar assim, meu Deus, eu sei que eu estou fazendo por isso que o Senhor quer. Se o Senhor quiser curar, o Senhor cura. Mas se não quiser, se eu sei que o Senhor está comigo do mesmo jeito, então eu vou passar. Porque quando Jesus está lá sofrendo, Deus manda o anjo, consola. Glória. Ou como alguém gosta de falar, o Consolador está ali, consola, Espírito Santo. Grande Deus. Você vai ter que passar, mas olha, eu estou contigo do mesmo jeito, tá? Você não está sozinho. Se você vai passar pela dor, eu estou passando com você do mesmo jeito. Deus Eu estou contigo. poderoso, aleluia. Então o ser humano sente essa falta, esse vazio. Assim como o pássaro sente
Assim como um pássaro engaiolado sente a falta de voar, ele não sabe o que tem lá fora direito. Ele já nasceu, às vezes, dentro da gaiola. Meu Deus! Ele vê aqueles passarinhos entrando, quem cria passarinho, às vezes o pássaro é como se viesse visitar, né? Eles entram no portão, eles vão lá comer a sementinha, parece que eles estão conversando. A gente não sabe sobre o que eles conversam. Mas esses pássaros, eles ficam olhando, voando assim. Eu imagino eles falando, o que tem lá fora? Eu nunca vi. O que será que tem lá fora que eu nunca vi? Eu imagino os pássaros falando desse jeito. Mas onde eu quero chegar aqui? Eles não sabem o que tem lá fora. Mas ele vive, talvez, pelo que esses pássaros estão lá fora, conta. Mas eu imagino assim, será que eles acreditam que aquilo lá existe? Talvez ele seja simplesmente como as pessoas que não acreditam que Deus existe. Ele vê os crentes falando assim, Deus existe, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Mas eles engaiolados pensam assim, mas será mesmo? É forte, hein? Talvez não seja verdade. Eu nunca vi. Aí você abre a gaiolinha lá, sai, agora você pode voar. Mas eu tô com medo. Mas você pode voar, você é livre. Mas eu tô com medo. Meu Senhor! Você não disse que queria? Você não disse que queria? Vai provar Deus. Oh, Deus é glória! isso. Mas eu tô com medo. O ser humano, ao mesmo tempo que ele quer se aproximar de Deus, ele sente um sabor de querer do sobrenatural. Oh, Jesus! O ser humano, ele gosta do sobrenatural. Mas ele tem medo. Mas somente quem tem fé sobressai sobre o medo. Ô, glória! E é Louvado seja Senhor, Deus. se é mesmo o Senhor, se é mesmo a ti que está aí andando sobre as águas, manda eu andar também. Meu Deus! Se é mesmo o Senhor que está aí sobre as águas, manda eu andar. Aleluia, Jesus. Aí Jesus vai se falar assim, o primeiro passo é do ser humano. O primeiro passo é o ser humano quem dá. Deus não vai te puxar assim, ó, vem. Ele pode até fazer isso. Mas quem dá o primeiro passo é você. Amém. A primeira vontade é você. Ele pode lançar a semente. Mas quem vai saber se você vai tirar a semente do seu coração? Você vai deixar brotar, é você quem faz. A semente é lançada. Se você vai deixar o Espírito Santo cultivar no seu coração, é você quem decide. O primeiro passo, você dá. O segundo passo, Jesus fala, vem comigo. Amém. E aí você anda sobre as águas, o milagre acontece. É assim que funciona. Essa mulher, isso está molado, vamos correr. Essa mulher, então, ela deixa para trás algumas relações. Ela deixa para trás algumas escolhas. Ela deixa para trás a identidade dela. Ela deixa para trás tudo que falaram para ela não fazer. Ela vai encontra tudo. Porque a verdade, muitos vai falar para você assim, faz. Mas também muitos vão falar assim, não faz. Aí você fica dividido. Você escuta quem? Meu Senhor! E aí que tá. Vai confiar nos humanos? Vai confiar no ser humano? Vai confiar em Deus? Porque eu acredito que, embora os boatos tenham chegado até ela, o que cultivou ela a ir até lá? Oh, Jesus! O que cultivou você a vir até aqui hoje? Essa, O que cultivou você a ir nos cultos? Então, gente, que houve um mover ali que fez com que ela fosse para lá. Porque primeiro, ela falou assim, se eu for até lá, vai acontecer. Oh, meu Deus, Jesus. aleluia. Ao Espírito Santo já, porque naquela época, o que acontece? Muitos falam assim, o Espírito Santo foi depois de Pentecoste. Você está falando que nada, é Espírito Santo. meu Deus! Mas eu quero falar uma coisa para os irmãos hoje. Em Gênesis está falando assim que Deus criou a terra, Jesus era o verbo, mas aí tinha um tal de Espírito Santo que pairava sobre as águas. Grande Deus! Ué, naquela época ele podia até não estar habitando, na verdade que ele habitava, mas depois ele saiu um pouquinho, depois habitava e era muito privado. Era um ou era outro. Tanto que Moisés ele vai ter uma porção, depois ele falou assim, Moisés vai falar assim, olha, ô Deus. Aí Deus vai lá, divide a porção que está em Moisés, ele divide com mais. Deus não dá outra porção, não desce outro Espírito Santo. Deus divide a porção que está em Moisés e divide com mais. Então, o que acontece? O Espírito Santo podia até não estar ali, dentro dela naquele momento. Mas agora está tão cheia da graça do Emmanuel,
Ele devia ter não está dentro dela. Mas você acha mesmo que o Espírito Santo não estava lá? Fala sério. Deus, Ele está em todo lugar, gente. Ele é onipresente. Como é que você pode falar que ele não estava dentro dela, mas não estava do lado dela? Mas você pode falar que ele é onipresente? Se ele não estava lá? Aí você está limitando o poder de Deus. Porque ele está em todo lugar. Glória a Jesus. Então ela vai. O que acontece? Jesus está passando por lá. Ela sai da casa dela. Está aquela multidão apertando Jesus. Então o que acontece? Ela lançou a rede uma vez. Lançou a rede 2 vezes. Bateu na porta de uma, não tem cura. Bateu na porta de 2, não tem cura. Foi no terceiro, não tem cura. Talvez tivesse desanimada. Mas aí ela escuta um tal de Jesus de Nazaré. Olha, ele tem cura lá. Aí eu lembro de Pedro. Vai lançar a rede mais uma vez? Vamos tentar mais uma vez? Vamos lançar a rede ao mar alto? Vamos lá mais uma vez? Então o Espírito Santo move no coração dela. E ela vai lá mais uma vez. Então ela vai lá, talvez ainda um pouco descrente. Porque acontece? Você tem fé. Mas aí Deus vai lá e fala assim, ó, mas ainda que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, então ela vai lá com a fé dela, mesmo que seja pequenininha, mas ela vai. Chegando lá, ela vê aquele mover, aquela muvuca, parecendo no dia de Black Friday lá naquele supermercado. Todo mundo apertando todo mundo. Aí tá o discípulo de Jesus lá, tudo em volta, assim, segurando, né, pra não... Eu imagino que eles eram muito sobreprotetores. Ninguém vai lá não, ninguém encosta. Como se fosse guarda-costa mesmo ali, separando. É verdade. Aí eles vão lá, aquela muvuca, todo mundo querendo ser curado, querendo tocar de um lado, tocar do outro. E ela fica ali pensando, imagina ela pensando, será que eu vou, será que eu não vou? Eu já cheguei até aqui. Eu já andei até aqui. É só mais um degrau. É só mais um passo. É só me mover um pouquinho mais, ele está logo ali, está na minha frente. Será que eu não vou até lá? Eu já cheguei até aqui, ele está na minha frente. Olha essa muvuca que está aqui. Ele existe, ele é real. Ele é Jesus, ele está lá. O pessoal diz o nome dele. Será que eu vou? Aí eu imagino assim. E aí comecei a sei lá, Deus estava falando, Deus estava movendo. Aquela música. Quem mandou largar a rede? Só tinha tocar no meu coração. Quem mandou largar a rede? Verdade. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, que ela sentia, eu vou te honrar lá. Então ela volta. Eu falo, eu estou aqui mesmo, eu vou seguir em frente. Se o pessoal falar mal de mim, eu já estou aqui mesmo. Já estou aqui mesmo, estou ligando, mas mais nada. Eu sei que ele está ali. Eu sei que ele está ali. E eu vou chegar até lá de qualquer jeito, não importa como. Aleluia! Então ela chega, se enfiando no meio lá da multidão, aquela muvuca toda. E aí vai ter os tirões, vai falar assim, porque no Bíblia vai falar assim, foi na hora do vestido. Mas os estudiosos vão falar assim, ó, não foi na hora do vestido que ela tocou não. Meu Jesus! Tem uma túnica, porque assim, Jesus, era tudo, mas Jesus não gostava de ser, uns vão querer chamar ele de mestre, vão colocar ele como mestre, ele sempre vai se retirar um pouco. Eles vão tentar fazer dele rei, ele vai se retirar. Mas nunca foi muito assim de, sabe? A não ser quando foi em Jerusalém a entrada dele triunfal. Eles vão criticar. Fala para o multidão parar. Olha, eles estão batendo palma, estão glorificando, estão... Assim, fala para eles parar. Você não é Deus? Aí eu falo assim, olha, se eles parar, as pedras vão clamar. As pedras vão falar. As pedras vão glorificar. Então deixa eles falar. Porque eles estão falando a verdade. Amém. Então, eles vão falar o quê? Nesse caso, eles vão falar assim que Jesus andava, eles vão chamar de prancha, mas é como se fosse um cachecol, né? Que desce até aqui, ó, vai pelo pescoço, passa e desce. Nas pontas dessa vai ter cada tirinha, como se fosse um cachecol. Eles vão falar assim que é como, são 10. Deus! 5 de cada lado. Um desse lado, 5. Um desse lado, 5. Formam 10. 10 o quê? Amém. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos no pescoço, Jesus andava. O que são os 10 mandamentos? Palavra. Jesus vão falar assim, ela toca na franja, isso aqui, no cachecol que Jesus andava. Então ela tocou no quê? Na palavra. Amém, Jesus. Mas sabe o que é mais interessante? Os irmãos ficam com essa palavra. Jesus, no primeiro momento, ele não vai falar nada. Primeiro vai ser a fé dela, não vai ser a fé dela? Primeiro passo.
ela não vai tocar no braço de Jesus. Meu O que ela vai Deus. tocar? Na franja, que é a palavra que está tocando em Jesus. Ou seja, ela vai ser curada por tocar algo que estava tocando em Jesus. Vocês, nós somos parte de Jesus, não somos? Quem toca em nós? Quem escuta? Quem chega até nós? Tem que ser curado ou não tem que ser curado? Em nome de Jesus. Quem toca em nós? Quem a gente está andando? Pode até ser tocada, pode até ser curada, pode até não ser curada, de tocar, gente. Mas nós carregamos o quê? A palavra de Deus no nosso coração, não é verdade? Então, quem nos vê é o perfume de Cristo, irmãos. Oh, glória! É o perfume de Cristo. É maravilhoso, Jesus. Quem nos vê vai sentir algo diferente. Vai sentir algo diferente em nós. Quando a gente ora, o que acontece? Deus age. A pessoa, quando ela é ateia, ela pode até não tocar em Deus. Mas se ela tocar em nós, que somos parte de Cristo, ela vai estar tocando em Deus. Porque nós somos parte de Cristo. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? O lance. O que Deus precisa de nós? Muitos não conseguem ver Ele. Muitos não conseguem chegar até Ele. Então Deus me fala e se envia. Ó. Vocês vão ir de pregar o Evangelho em todas as partes. Oh, glória! Por que Ele vai falar isso? Somos parte dele. Muitos não vão conseguir chegar até mim. Principalmente naquela época, não tinha WhatsApp, não tinha videochamada, não tinha YouTube para ver pregação. Meu Deus! Então vamos até lá, porque minha hora já chegou. Eu vou ter que subir, o Espírito vai descer, vocês terão poder, mas vocês vão, tá bom? Amém. O Espírito vai colocar a palavra na boca de vocês. Para quem vai falar é vocês. Vocês são parte de mim. E conhecendo vocês, vocês vão batizar em meu nome, em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo. Eles serão batizados no Espírito Santo. Eles vão ser cativados pelo amor de Deus, pela palavra de Deus. E eles vão pregar mais o Evangelho. E sabe o que acontece? Deus manda fogo. Jesus é o verbo. O fogo acontece. Mas quem sopra o fogo é o Espírito Santo, meus irmãos. Ele quem assopra. A média é a igreja de Deus vivo. E ela é regida pelo Espírito Santo, soprando o vento. O vento vai para lá, vai para cá, mas quem rege é Ele. Se Ele quiser que vá lá na Zona Sul, Ele vai. Agora na Zona Norte. Agora em Jacareí. Agora em outro país. Então Ele vai regendo. Ele faz Ele a obra. Aleluia. Ele leva onde Ele quer. Não se limite. Não limite Deus. Ele faz o que Ele bem entende. Então, para terminar, irmãos, a hora já foi. Se vocês puderem até ficar de pé, quiserem ficar de pé, porque eu vou terminar agora. Em nome de Jesus. Essa mulher, ela tocou. Ela foi curada. Vocês vão falar assim, mas Jesus, porque vai sair virtude dele, vai sair poder dele. Ele vai ficar assim, mas quem que me tocou? Mas quem foi que me tocou? Meu Senhor. Aí você vai para ele e fala assim, mas Jesus, olha essa multidão aqui, estão te apertando, parecendo aqui, né, um dia de Black Friday aqui, estão te apertando. E você fala, quem te tocou? Mas é que de mim saiu virtude. Aí eu imagino todo mundo parando assim, porque Jesus está falando, né, ele tem autoridade, ele tem poder na sua fala, todo mundo paralisa. Aí abre um corredor, né, aí vem só uma mulher lá. Fui eu, Senhor. Eu te toquei. Ai, Jesus. Aleluia. O mais interessante é que Jesus, ele... Primeiro, ela toca e já fica anestesiada. Ela já sente a mudança, lógico. Amém. O primeiro, se ela tinha alguma dúvida, já não tem mais. Verdade. Porque fui eu, Senhor, que te toquei. Oh, glória. Ele vai se virar para ela? Ele não vai se vangloriar. Jesus é incrível Grande demais. Deus. Ele vai se vangloriar. Você vai dizer assim, olha, é sua fé. Foi sua fé. Oh, glória. É só sua fé. Oh, Por isso Senhor. que Jesus é incrível. Aí eu olho e penso assim, meu Deus, Jesus ele era incrível desse jeito, mas ele se colocava no altar. Amém. Pelo contrário, ele se abaixava, ele se humilhava.
Oh, glória. E tem tanta gente, que só uma gente, querendo subir em altar, querendo ser melhor que outro, querendo subir lá em cima, É verdade. quando Deus se abaixou, você querendo ser mais que o nosso mestre. Oh, Senhor. Então hoje, posso fazer uma oração aqui? Amém. Eu encerro Nome uma palavra hoje. Eu só quero sair daqui diferente. nome de Eu não Jesus. quero sair daqui como um emprego. Porque eu falo com ele assim, falo, Senhor, cada culto eu faço a mesma oração. Cada culto eu saio daqui fazendo a mesma oração. Falo assim, Senhor, dobra a unção. Senhor, dobra a unção. Senhor, dobra a unção. Todo culto, Senhor, dobra a unção. Senhor, manda fogo. Senhor, manda dobra a unção. Eu vou falando, dobra a unção. Ah, mas vem a luta mais, vem a luta mais. Vem a luta mais, mas vem mais proteção divina também. Vem mais investimento também. Vem mais fogo de Deus também. Vem mais cura também. Vem mais revelação também. Vem mais poder também. Vai regendo. Vem mais bênção também. Vem tudo. É Deus quem faz. Então toda vez eu faço a mesma oração. Amém. Mas hoje eu falei diferente. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não orava simplesmente por ele. Eu orava pelos outros. Então hoje eu quero sair daqui não orando por mim. Falando assim, Senhor, dobra a minha unção. Falo, Senhor, dobra a unção deles. Senhor, dobra a unção deles. Senhor, abençoa eles. Senhor, faz a vida deles. Então hoje eu vou orar dessa forma. Porque hoje eu descobri. Hoje demorou. E eu não tenho medo de admitir isso. Porque a gente aprende quando a gente vive. Então você para de aprender quando a gente morre. E ainda assim a gente vai aprender lá no céu. Porque você nos quer perguntar assim, Senhor, foi assim mesmo? Foi assim que aconteceu? Como é que foi lá no dilúvio lá? Como é que foi? Como é que foi em Gênesis? Como é que o Senhor criou tudo mesmo? Está escrito na sua Bíblia, mas como é que foi? Conta os detalhes. Eu vou querer por conhecimento. Então vou orar. Senhor meu Deus, meu Pai, eu sei que nada sou. Nada. Então eu me humilho perante a Ti hoje, Senhor. Nome de Jesus. Eu te apresento perante a Ti, perante o Teu altar, perante a Tua presença. Mas não por orar por mim. Porque eu sei que orar por mim, o Senhor já cuida. O Senhor não quer isso de mim. O Senhor quer que eu ore pelos outros. É a união, é a comunhão. Então, Deus, hoje eu quero ser daqui diferente. Eu quero orar pelos seus filhos que estão aqui presentes, os que não estão aqui presentes, os que me fazem bem, os que me fazem mal também. Porque não é sobre fazer bem, é sobre fazer mal. Como foi falado aqui, Senhor? Não é sobre isso. Pai, eu sei que o Senhor é poderoso, soberano. O Senhor rege a vida de cada um. Então eu quero pedir, Pai, que o Senhor entre na vida deles de uma maneira sobrenatural. O Senhor vá, Pai, entra com premissa, Pai. Vá tomando a dianteira em tudo e qualquer atividade, qualquer... Pai, tudo que estiver faltando, Pai. Tudo, Pai. Tudo que o Senhor entre, Pai. Se é cura, Pai, cure. Pai, se é para ter libertação, liberte. Se é para salvar, então salve. Faça segundo o teu querer a tua vontade. Porque somente o Senhor tem o poder. A honra e a glória é tua. Eu sou somente humano. Eu não faço nada. Moisés não fez nada porque a função era dele. Elias não fez nada acontecer. Pai, nenhum dos profetas fez. Daniel não fez. Ezequiel não fez. Pai, nenhum deles fizeram. Nenhum deles. Mas foi o Senhor quem fez. Foi o Senhor que abriu o mar vermelho. Não foi o Senhor que abriu? Foi o Senhor. Não foi o cajado de Moisés. É o Senhor que tem o poder nas suas mãos. Então entra com premissa, Pai. Vai tirar esse espinho, Pai. Ó Deus Santo Poderoso, se revela de uma maneira diferente hoje nessa noite. Vai dobrando a unção, Pai. Revela, Pai, de uma maneira diferente, Pai. Pai, busca a intimidade de maneira diferente, Pai. Entra no íntimo deles, Pai. Toca na alma, Pai, hoje, Pai. Vai lá, Pai. Vai, Pai. Vai tirando tudo que não é teu. Abençoa, Pai. Porque o inimigo ele se levanta, Pai. Quando a intimidade do Senhor vem na nossa vida, quando a bênção vem na nossa vida, o inimigo se levanta. Mas se levanta para cair. Então, Pai, Deus Santo e Poderoso, pela Tua graça e Tua misericórdia, entra, Pai, e derruba, Pai. Vai tirando toda a seta maligna, Pai. Entra com providência, Pai. Cerca com muralha de fogo, Pai. Ó Deus Santo, e protege os Teus filhos amados, Pai. Mas também quem está lá na UTI, Pai, não tem força para vir, Pai. Vai, Pai, principalmente nos que mais necessitam, Pai. Vai nos que mais necessitam, Pai. Porque onde, Pai? Deus Santo Poderoso. Pai, o Senhor é um Deus de amor. Em nome de Jesus. Eu quero terminar, Pai, essa oração com isso. O Senhor é um Deus de amor. Como pode nós que somos crentes, servimos a um Deus que é amor, levar o ódio? Não tem como. Então, Pai, onde que nós formos,
que não levemos o ódio. Não, Jesus. Pai, que nós levemos o teu amor, Pai. Pra glória de Que nós não levemos a discórdia onde a gente for. Mas que nós levemos a união. Em Porque o Senhor é um Deus de união. Aleluia. Pai, que nós não levemos a tua ofensa, Pai. Nós não levemos a ofensa, Pai. Meu Deus. Meu. Mas que nós levemos, Pai, o perdão. Oh, glória. Então, Pai, eu agradeço por oportunidade em nome de Jesus. Eu agradeço a Ti, Pai, por estar aqui hoje ministrando essa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Eu nome agradeço de por em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Glorificado seja teu nome, Senhor. Glória a Deus.